Recentemente, uma pessoa me perguntou se a gente tem algum vídeo introdutório que amarra os conceitos de por que essa jogabilidade? Por que eu te convidaria a jogar na minha mesa? Por que eu te convidaria a montar uma mesa nesse estilo de vintage? Por que a gente traz e tem um canal todo voltado a esse estilo de jogo? Isso nos leva mais uma vez a refletir sobre aquela clássica pergunta: o que é OSR? E é óbvio que eu não vou aqui fazer mais um vídeo explicando o que é OSR, eu vou deixar na descrição do vídeo vários conteúdos correlatos que eu participei, já fui em podcast, já fiz vídeo falando sobre isso, para você chegar nas suas próprias conclusões. Mas de uma forma geral, há pontos de interesse, há pontos de interseção com quem se identifica com esse movimento, seja da primeira geração, seja da segunda, seja da terceira. Tem ali pontos que interagem bem. E o vídeo de hoje é sobre esses pontos de interação. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar um XP sobre a ideia dos pontos em comum. Seja na proposta de Vintage que eu defendo aqui no canal, que a gente vem amadurecendo e desenvolvendo, que envolve aproveitar as ferramentas originais do D&D ou adjacentes próximos para desenvolver uma jogabilidade. Seja quem não usa isso, mas que se inspira dentro dessa proposta do movimento da OSR, seja a primeira ou a segunda geração, eu consigo perceber ali alguns pontos em comum. E esses pontos em comum servem também para você que está chegando agora e de repente nunca jogou RPG de mesa ou talvez nunca experimentou essa jogabilidade. E independente do sistema que você preferir ou que você se identificar mais, eu vou apresentar aqui o que dentro da minha visão são pontos em comum, são pontos que interagem com esses sistemas que fazem parte da inspiração ou exatamente do movimento Old School Revival, Old School, na essência dessa jogabilidade que a gente defende aqui no canal. O que isso tem de diferente para você que está chegando agora? Então a gente vai ilustrar e debater um pouquinho sobre isso de uma forma apresentativa. O primeiro ponto que eu vejo em comum é o conceito de regras leves. Isso traz um contraste. Se você já jogou D&D terceira edição, já viu, né? O movimento da OSR na primeira geração, lá nos anos 2000, veio como contraste dessa proposta que também tem a ver com a quarta. E olha só, isso tem a ver com o que é chamado de bookkeeping. O que é isso? É dentro do jogo você ter a necessidade de consultar regra num sistema. Então, independente se é D&D terceira edição, se é D&D quarta, se é D&D quinta, se são outros sistemas, a ideia é a seguinte: se na hora que você está jogando na mesa, você sente necessidades como jogador, como jogadora ou mestrando o jogo, de consultar com frequência o livro para avaliar uma regra, uma perícia, uma regra de escalar, uma regra de nadar, alguma fome, exaustão, você está caminhando para um conceito, né, de o bookkeeping, ou seja, de pegar e consultar o livro com frequência durante o jogo, o que quebra a fluidez de um jogo dinâmico. E o conceito de regras leves vem para enfrentar isso, vem de encontro a essa jogabilidade. A ideia é a gente tem que ter regra leve, regra fluida, regra ágil, para que você na hora do jogo consiga fazer isso de uma maneira bem mais dinâmica. Então o conceito de regras leves sustenta muito bem, é um alicerce, é um ponto em comum com sistemas que se identificam em cima dessa proposta de jogabilidade, que tem tudo a ver com o que a gente defende aqui no canal. Beleza, isso tem tudo a ver com o D&Dzinho original, por exemplo. O D&Dzinho original, ele era um fanzine, eram 3 livretos minúsculos, né, com poucas páginas, em que a estrutura de regras é bem simples e que você consegue, a partir de 5, 6 ferramentas, fazer a gestão e arbitragem do seu jogo. E sistemas próximos, como o D&D BX, que eu já fiz vídeo aqui no canal, tem toda uma estrutura sobre ele, você pode olhar também sobre isso, também bebe dessa fonte, é uma revisão
e uma leve expansão em cima do D&D original, mas que ainda se sustenta em cima do conceito de regras leves. Então vários sistemas do D&D clássico interagem mais ou menos do que isso. Conforme você vai trazendo mais ferramentas, mais elementos de cenário, e você vai trazendo mais necessidade de consultar o livro, você pode estar se afastando disso, mas de uma forma geral, o que é chamado de D&D clássico, esse D&D de caixas, bebe um pouco dessa fonte, interage bem com esse contexto. Beleza, o que mais? Regras leves, então. Então você vai olhar para sua mesa, vai olhar para o RPG que você está praticando e vai pensar, eu preciso ficar consultando o tempo todo? É mais complexo ou não? Eu consigo de forma rápida, jogando ou mestrando, fazer a gestão desse jogo? Aí ele está bebendo mais dessa ideia, ele interage mais, ele tem esses pontos em comum. Outro conceito é o conceito de fichas simples, que já tem uma interação direta com a ideia de regras leves. Um sistema de regras leves normalmente está amarrado a um conceito de ficha simples, mas é uma outra proposta que tem tudo a ver com essa ideia de jogabilidade. Para ilustrar isso, eu trouxe, olha que maravilha, isso aqui para mim é uma obra de arte. Brincadeiras à parte, isso aqui é a página B5 do D&D básico do sistema da Caixa Magenta do Tom Moldvay, e olha o que ele traz dentro do livro. E na hora que ele vai falar da ficha, o exemplo que ele dá é uma ficha feita à mão. Isso é maravilhoso, para mim isso é maravilhoso. Então olha o conceito de regras leves amarrado a um conceito de ficha simples. Isso tá muito bem, interage muito bem, né? Tá muito bem alinhado com a ideia de você criar um personagem muito rápido. Olha o sumário que ele traz. Você vai rolar os atributos, vai escolher a classe e anotar alguma habilidade especial, se ele tiver, ou magia. Ajustar, se tiver algum ajuste nos seus atributos, você analisar e estruturar algum tipo de ajuste que você faça em atributo. Rolar o ponto de vida, rolar o dinheiro para poder equipar o personagem, né? Converter esse dinheiro que foi rolado inicial nos equipamentos dele. Organizar ali a classe de armadura, o bônus de ataque, as salvaguardas e o nome. E acabou. É muito rápido. Então essa ficha feita à mão, ela me inspirou a vir desenvolvendo e tentar amadurecer a ficha do The Vintage RPG, que é o sistema que a gente está desenvolvendo a partir dessa mentalidade. Hoje essa ficha está assim. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo, dependendo da data, eu já mexi para cá ou para lá, mas a ideia da ficha é essa, uma ficha simples, rápida, que tem as mesmas estruturas da ficha feita à mão pelo Tom Moldvay, com a mesma ideia, onde você vai anotar rapidamente ali a dinâmica, né, as ferramentas estruturais para que você desenvolva o seu jogo, crie o seu personagem e jogue rápido. O verso dessa ficha são as notas, né? Nome de alguém, nome de um NPC, alguma coisa que você achou, uma localização, você vai anotar no verso. Mas a ideia é essa, uma ficha simples, isso tem muito a ver com essa proposta. Se você pensar bem, ficha simples tem muito a ver com a ideia de um jogo rasteiro, de um jogo ordinário, de um jogo pé no chão, né? Porque se a ficha é simples, naturalmente os personagens vão ter menos recursos. Isso vai levar a você valorizar, por exemplo, a ideia da gestão de recursos, a ideia de tocha, a ideia de comida, a ideia das interações. Como os personagens na teoria não vão ser tão poderosos, eles vão pensar em rotas de fuga. Isso está amarrado com uma ideia de estimular soluções criativas, né? O que tem tudo a ver, por exemplo, com essa arte que eu acho sensacional da Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, que são dois personagens dentro d'água para fugir ali dos personagens de hobgoblins, né? De orcs. E olha que legal, isso tem a ver com essa ideia, né, de você não ter muito recurso em ficha. Isso naturalmente te leva a buscar outras alternativas para interagir na ficção, né? Se você fizer um contraste, olha só, quando esse conceito de regras leves começou a ser amadurecido dentro da OSR lá nos anos 2000, a gente tinha o sistema, por exemplo, do D&D terceira edição, e eu joguei por quase 8 anos, né? Hoje para mim é inviável. Eu olho para isso e falo, gente, que insanidade você ter uma planilha de jogo dessa, que é praticamente um sistema de computador, né, em que você vai ter uma série de perícias, e não está muito longe, apesar do Dungeons and Dragons quinta edição já ter dado uma simplificada.
ainda bebe um pouco dessa fonte de você ter lista de perícias, ter cantrips, né? Então as fichas não são tão simples assim. Há uma demanda por consultar a ficha. Quem está jogando usa essa tradução entre a ficha e a ficção com muito mais frequência, né? Então você mexe mais entre você e a ficção com a ficha. E isso afasta um pouco do conceito de regras leves, o conceito de ficha simples, né? Outra ideia, outro ponto em comum que eu vejo é o conceito de desafiar quem joga ao invés da ficha. Olha como é que eles se amarram, né? Se você quer desafiar mais a pessoa que está jogando ao invés da ficha, isso entra em contraste, né? Vai de encontro a fichas muito elaboradas como essa do D&D terceira edição. Porque na hora que você está enfrentando um desafio, por exemplo, de se localizar numa mata, você vai abaixar para a ficha, vai procurar uma solução ali, né? Será que eu tenho uma perícia de localizar? Será que eu tenho uma perícia de sobrevivência? Será que eu tenho um cantrip que poderia me ajudar agora? E conforme você vai tendo informações em ficha, você vai usando ela para traduzir o seu jogo pela ficção. E isso, de certa forma, leva a uma quebra de fluidez, a uma quebra de interação direta na ficção, que tem a ver com o conceito de você dominar o sistema para jogar. Olha, se a gente vai jogar um jogo de intriga social, um jogo de política, eu vou construir um personagem que tenha uma perícia assim, uma perícia assada, uma magia assim. Ah, se eu vou fazer um jogo de sobrevivência numa ilha tropical, afastada, eu vou pegar um personagem que conheça desse tipo de terreno, que tem alguma magia que possa ajudar na sobrevivência. Então você leva para dominar o sistema, maestria do sistema, e não para interagir direto na ficção. Então tem muito a ver com isso, e quando você tem fichas simples, regras leves, você está ajudando ao conceito de desafiar mais a pessoa interagir direto na ficção. Tem tudo a ver com essa jogabilidade que a gente aborda aqui no canal. Que mais? Letalidade. Olha como é que tudo vai amarrando. E eu acho que isso tudo são pontos em comum, né? Quando a gente tem, por exemplo, um jogo em que a letalidade está presente, isso não significa que é uma salsicharia, tá? Que vai ser um jogo em que você vai perder personagem o tempo todo, troca de personagem o tempo todo. A morte fica tão banalizada que você descarta personagem como se fosse mais um dia. E não é assim, não é bem essa proposta. A letalidade, na verdade, ela está muito alinhada com o conceito de um jogo onde o nível de desafio está mais próximo do mundano. O personagem não é muito diferente de você, né? É uma projeção ficcional. Isso vai levar a pensar sempre que no jogo, provavelmente os desafios mundanos, como se for um jogo, por exemplo, numa região desértica, um deserto místico, ainda assim, provavelmente você vai interagir com problemas de sede, de localização, de deslocamento. E isso leva à possibilidade de você trazer com mais facilidade desafios naturais. Se for uma região gélida, né? E se esse mar congelar, como é que eu acessaria ali com o meu barco? E o frio, como é que eu enfrento o frio? Você começa a valorizar essas coisas, né? O tipo de equipamento, onde você vai passar a noite numa região fria. Então você consegue usar isso como parte do desafio do jogo, né? Uma floresta tropical, por exemplo, uma ponte de corda. A carga que você vai levar nessa ponte de corda, isso tudo vira desafio comum na mesa, né? Temperatura, fonte de água, tudo isso tem a ver. E aí a letalidade ela ajuda a amarrar esse conceito de que coisas mundanas vão te desafiar, vão ser desafios a serem superados pela interação direta na ficção. E isso permite, inclusive, a gente mergulhar nessas propostas de dungeon crawling, aonde navegar por uma dungeon, aprender a dominar as galerias, os labirintos, fazem parte de um desafio mundano, né? Um desafio onde se você ficar sem luz, você está enrolado ou enrolada, você perder a localização, você pode ir para caminhos mais profundos nesses labirintos e se perder ali, né? Isso tem tudo a ver com esse estilo de jogo também. E de uma forma geral, é isso, essa é a ideia geral desse vídeo, apresentar de uma forma resumida, de uma forma apresentativa, os pontos em comuns que eu vejo ali, né? Pontos em comum. E aí, em cima disso, eu vou fazer as considerações quirais, né? De uma forma geral, faça o exercício de visualizar tudo em primeira pessoa. É uma dica, é uma visão que eu gosto muito de pensar, né?
Se você vai jogar nesse estilo, tenta visualizar na primeira pessoa. Faça um esboço de mapa, anote nomes, explore os sentidos, né? O que que eu cheiro? Como é que é como é que eu ouço? Como é que é a textura dessa parede, né? De repente, um local úmido pode te indicar um direcionamento para uma área que tenha água. Então, eu acho que é uma interação bem legal, interagir direto na ficção, né? Chame de bom senso, sorte ou intuição, mas não se prenda a números para fazer escolhas que você não deseja fazer, né? Você não vai nessa proposta, você não vai falar, ah, o meu personagem tem inteligência 5, então por isso ele faria essa atitude estúpida. Nada disso. Se você quer fazer, assuma a bronca, mas não se prenda ao número por isso, né? Pode falar que é sorte, intuição, bom senso, mas não precisa, você não tem esse tipo de amarra, né? E, por fim, saboreie recomeços, porque um jogo que traz vitalidade, que tá te desafiando, pode acontecer, né? Você tá assumindo personagens que normalmente são párias da sociedade e eles estão arriscando a sua própria vida nesses desafios, nessas aventuras, nesses locais místicos e ou seja, apostar a vida faz parte dessa jogabilidade, desses personagens. Saboreie recomeços, ajude a construir de forma emergente o jogo que vocês estão jogando na mesa, né? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.